Sejam muito bem-vindos à segunda aula do MBA em vídeos gratuitos de internet, porque não fica melhor que isso. Não dá para ficar melhor do que compartilhar conhecimento de forma gratuita. E eu só estou fazendo isso porque quando a gente abriu a empresa era mais ou menos essa a ideia. Sempre foi muito difícil ter conhecimento de branding, muito mais difícil ainda achar isso de forma gratuita. Então, um dos objetivos da empresa é democratizar o acesso ao branding, porque a gente acredita que assim a gente melhora o mercado como um todo. E a ideia disso aqui é habilitar você a construir marcas fortes. Seja você dentro de uma empresa como gestor de marca, melhorando a performance da sua marca e, obviamente, ganhando valor social com isso, fazendo o seu currículo valer mais, porque você é uma pessoa que constrói marcas fortes. Ou seja você como dono de uma marca que vai arrebentar a boca do balão com as dicas e metodologias oferecidas aqui. E a ideia aqui é te dar uma metodologia para construir uma marca forte. E eu vou fazer isso hoje, porque eu acho que se você entender a metodologia agora, direto, você já consegue aplicar. Se você não entender exatamente como faz para aplicar ela, as próximas aulas vão fazer isso para você, meu amigo. E aí eu vou mergulhar em profundidade em cada pedacinho da metodologia para no final dessa bodega aqui você ser um deus no Olimpo do branding. Então, bora. Who are you in the bread's line, my friend? Como diriam os ingleses, quem é você na fila do pão para vir aqui me ensinar uma metodologia? Eu mesmo, não sou ninguém. Mas eu posso dar umas credenciais aqui, só para vocês não acharem que vocês estão estudando com um lunático qualquer. Não, é um lunático com um certo currículo. Eu comecei a trabalhar com branding em 2010, quando eu me apaixonei por branding. Eu trabalhava na Bung, que tem uma porrada de marca, e eu trabalhava na divisão de fertilizantes. Depois, eu saí da Bung e comecei a dar consultoria para agências de publicidade. Nessas, eu trabalhei para Natura, trabalhei para Bosch, trabalhei para Arno, são umas coisas bem legais. E em 2013 para 14, eu montei o embrião dessa metodologia que a Energia usa hoje. Eu fiquei 2 anos numa agência chamada Inova All Around the Brand, muito boa. E lá eu conheci minha futura chefe, que é a Marli, dona da Pet Society, vice-presidente da Pet Society, que me convidou para ser diretor de marketing. Então eu fiquei lá 3 anos como diretor de marketing antes de abrir a Energia das Marcas, que é a minha empresa hoje. Há 5 anos, a Energia vem construindo marcas, tendo como base essa metodologia. Ela foi melhorada ao longo dos anos, mas vamos combinar aí que já são, pelo menos dessa metodologia, praticamente 10 anos esse ano. E nesses 10 anos foram aí pelo menos umas 100 marcas, assim, chutando por baixo, que aplicaram essa metodologia e foram para o mercado de um jeito diferente. O que tem de especial nesse jeito de fazer branding? Vem comigo, que eu vou te mostrar. Teoricamente, é fácil de entender. E aí depois vocês vão ver que não é muito difícil de aplicar. Pelo menos não é muito difícil chegar numa marca. Porque construir marca mesmo, aplicar ela, é bem difícil. E aí não tem método nenhum que vai te salvar, meu amigo. Mas pelo menos vai ter um guia bom. Eu juro que eu não vou ficar te enrolando 20 minutos até te mostrar a metodologia, mas é porque eu acho que precisa de um pouquinho de contexto. Porque essa metodologia ela foi construída meio de trás para frente. Pensa que eu tinha acesso a manuais de marca, mas eu não tinha dinheiro para pagar todos os cursos caríssimos para fazer branding. Então o que eu fiz foi olhar os manuais de marca, entender a lógica por trás daquilo, estudar com o material que eu tinha na mão, entender bastante online do que era branding, como é que funcionava a gestão de marca, o que precisava ter, o que não precisava ter, tudo isso, e a partir daí desenvolver metodologia. Mas uma coisa que me incomodava muito nos métodos é que era muito difícil aterrissar. E até hoje, alguns manuais de marca são muito difíceis de aterrissar. São conceitos muito etéreos
mas que você vê, você fala, pô, legal, mas como você vê uma campanha? Como isso aqui vira incentivo para o funcionário? Como isso aqui vira critério de premiação do time de vendas? E aí fica difícil. Bom, eu sabia o que eu precisava entregar, porque eu tinha os manuais lá na frente. E aí o que eu fiz foi tentar um jeito de construir essa entrega de um jeito prático e fácil para que as pessoas pudessem aplicar no dia a dia. E aí surgiu em 2013 um embrião do que é hoje o nosso prisma de marca. Que ele lembra muito uma pirâmide, mas ele é um prisma. Vou mostrar ele agora para você. Bom, tá aí. Essa é a pirâmide que dá origem à nossa estratégia de marca. E aí, acoplada a essa pirâmide, tem uma terceira etapa que transforma ela num prisma. Mas agora eu vou mostrar só essas duas etapas, porque essas são as duas que mais se conversam. E aí eu vou passar por cada degrau dessa pirâmide com vocês, mostrar como isso se relaciona. Depois eu vou mostrar os outros 5 passos, que é a parte de comunicação. Porque no fim das contas você fica com a estratégia de marca de um lado e a parte de comunicação e experiência de marca do outro. E o consumidor ideal, que é o que está aí, serve para nortear um pouco da produção de conteúdo que a marca precisa fazer e eu conto isso para vocês depois. Mas o que importa mesmo vai ficar de um lado a estratégia de marca e do outro lado a experiência que essa marca proporciona. Certo? Vamos lá. Juro para vocês que em algum momento isso vai fazer sentido. Não sei exatamente quando, mas aparentemente isso faz sentido em alguma hora. E aí vocês me contam quando clicou. Nosso objetivo aqui é criar marcas que efetivamente significam alguma coisa para o consumidor. No vídeo passado eu mostrei um pouco a diferença da Apple para a Microsoft. E a bem da verdade é que não tem nada errado com a estratégia de marca da Microsoft. É que, para mim, faz mais sentido você construir uma marca que cria relações emocionais com significado para os seus clientes. E o objetivo dessa plataforma de marca é esse. Não acho que está errado construir uma marca que é voltada para o negócio, que fala dela mesma, que se preocupa em fazer um produto forte, tal, lá, 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 lá. Não acho que tem nada errado com isso. Mas eu acredito, e algumas pesquisas mostram, que as marcas que buscam uma conexão emocional têm mais sustentabilidade. Como você faz isso? Bom, o primeiro passo é entender que o seu consumidor estabelece relações diferentes com o mercado. E relações que vão ficando cada vez mais profundas. E o lance dessa plataforma de marca, como a gente faz hoje, é primeiro entender quais são essas relações. Por que que seu cliente se relaciona com o mercado do jeito que ele se relaciona? Quais são as possibilidades de relação que existem ali? Para daí sim você pensar na sua marca. Então, o grande lance aqui é você olhar primeiro para fora e depois olhar para dentro. Uma coisa que é importante dizer é que qualquer relação que você fizer aqui neste momento, disso que eu estou mostrando para vocês com a pirâmide de Maslow, não é mera coincidência. A pirâmide de necessidades do Maslow se relaciona muito bem com marketing quando eu estou tentando entender quais relações uma pessoa estabelece com um determinado mercado. Quer ver? Vamos lá. De modo geral, todas as empresas entendem que o básico dessa relação é funcional. Ou seja, todas as empresas entendem que, no básico, o seu cliente quer desempenhar uma tarefa. Aqui tem um espaço para se diferenciar, que é entender que o cara que compra uma furadeira não quer furar a parede. Ele está tentando montar alguma coisa ou construir alguma coisa, certo? Então, minha relação funcional com a furadeira tem pouco a ver com um buraco na parede, certo? Pensa que minha relação funcional com um colchão tem a ver com uma noite de sono, bem dormida, certo?
Minha relação funcional com comida normalmente tem a ver com prazer e não só com matar a fome. Então, existe uma relação funcional com tudo que a gente compra. As coisas que a gente compra servem a um objetivo. E é óbvio que nem sempre o objetivo está conectado com a função, certo? Uma pessoa que compra uma bolsa da Louis Vuitton não quer carregar a carteira embaixo do braço, quer entregar uma mensagem. Você entendeu que existe no primeiro nível uma relação básica de função, produto e entrega. E é isso que eu vou estudar primeiro. O primeiro estudo é para quem eu vendo, ou seja, quem é meu consumidor ideal e o que ele quer com aquilo que ele está comprando, certo? O que ele quer fazer com aquilo que ele está comprando. E aí eu subo para o segundo nível, que é o nível da confiança, que é esse consumidor ideal, uma vez que ele entende que ele precisa de uma furadeira, como ele faz para escolher a marca da furadeira, tirando o preço de lado, porque o preço vai ficar daqui a pouquinho na nossa conversa. O que é tirar o preço de lado? É ele olhar para uma marca e entender que essa marca é boa o suficiente para prestar aquele serviço para ele, para desempenhar aquela tarefa para ele. E que se alguma coisa der errado, aquela empresa vai ressarcir ele, vai ajudar ele, vai estar presente para solucionar o problema. Ou seja, eu não vou picar mula no primeiro BO que aparecer. Qual é o problema que a maioria das marcas enfrentam? De modo geral, as marcas param as suas comunicações nesse segundo nível. Ou seja, normalmente as empresas qualificam os produtos. Meu produto tem qualidade X, Y, Z por conta disso, 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 e dão os reasons to believe, que é um termo técnico em branding que a gente usa, que são as razões para acreditar que meu produto faz o que faz, e eu comunico que a minha empresa, por milhões de motivos, seja ela porque ela está há muito tempo no mercado, porque ela tem profissionais especializados, porque outros clientes contam a experiência deles com a minha empresa. Então, eu busco um set de argumentações para dizer que meu produto entrega e que eu sou confiável. De modo geral, quase todas as empresas param aí. O problema é que nenhum cidadão vai para o mercado falando: olha, meu produto é meio mais ou menos, e se der algum BO, eu vou fugir. Eu nunca vi uma comunicação de marca assim. Porque, de modo geral, ninguém comunica assim. Como é que seu concorrente, você tem um produto maravilhoso, não sei o quê, mas seu concorrente não vai para o mercado falando que ele não vai dar certo. E o cliente só vai descobrir que não dá certo depois que ele já comprou. E aí, velho, a frustração já existe. O que de modo geral acontece nos mercados quando praticamente todos os players têm esse mesmo discurso é que o único argumento que sobrou para o cliente na hora de escolher é o preço. Porque se todo mundo tecnicamente entrega e todo mundo tecnicamente é confiável, eu vou no mais barato. E aí, muitos dos nossos clientes falavam: ah, nossa, Ricardo, não, mas nem todo concorrente tem qualidade, nem todo concorrente é confiável. Sim, mas você tem dois concorrentes que são. E aí, qual é o seu diferencial? O diferencial real, quando você está na construção de marca, é entender que existem mais níveis nessa relação. E a bem da verdade, as grandes marcas mais fortes atuam nesses níveis aqui para cima. Para mim, o melhor exemplo do próximo nível, que é a representação, é a Harley Davidson. A gente tem nosso amigo Clyde Fessler, que uma vez no final dos anos 90, começo dos anos 2000, falou a seguinte frase: a Harley Davidson vende a possibilidade de um contador pacato se vestir de couro, subir numa moto, ir para a cidade vizinha e ser temido. É isso que a gente vende.
A moto é o meio para que ele faça isso. Por que que eu tô falando isso? Porque, a bem da verdade, o ouro da estratégia de marca, e se você esquecer tudo que eu falei até agora, se você esquecer tudo que eu já falei em qualquer vídeo e lembrar só de uma coisa, que as grandes marcas são representações do nosso discurso identitário. Se você lembrar só isso, você vai ganhar o jogo. O que que isso quer dizer em português? Isso quer dizer que as grandes marcas fazem parte de uma construção de quem eu sou. Pensa que é fácil imaginar o cara que tem uma Harley. Não é tão fácil imaginar o cara que tem uma Honda. E olha que a Honda é uma marca grande e forte, mas ela não tem essa construção clara de quem é o cara que compra uma Honda. E aí, ter uma Honda não constrói tanto para minha personalidade. A não ser que seja uma CB1000. Aí constrói um pouquinho. Mas fora isso, e fora das marcas de alto luxo que esfregam na cara da sociedade, eu posso comprar isso. Existe um zilhão de outras maneiras de fazer com que a sua marca faça parte da minha construção de representatividade. Ou seja, que me inclua dentro de um grupo de pessoas que têm os mesmos valores que eu e que gostariam de entregar para a sociedade as mesmas mensagens que eu entrego. Isso vale para a Harley Davidson, mas vale para a Z-Dog, que é uma marca de coleiras. Vale para o Nubank, principalmente quando o Nubank começou. Vale para a Apple, vale para a Starbucks, para muitas marcas que entenderam que existe uma construção social na construção de marca. Aí, se você for subir um nível a mais, você vai entender que usar determinadas marcas e ser percebido de determinada maneira mexe com a sua autoestima. E uma vez que a sua marca mexe com a autoestima do seu cliente, é impossível ele calar a boca sobre você. Porque uma vez que ele fala sobre você, ele está ganhando uma coisa que a gente chama de capital social. Quando ele ganha capital social ao falar de você, ele passa a usar sua marca para autopromoção. Ou seja, ele está se autopromovendo, promovendo você. Ele gosta mais dele do que ele gosta de você. Mas tá tudo bem. Ele está usando você para entregar mensagens sobre ele. Pensa que eu publiquei um vídeo esses dias no TikTok falando sobre o Cop Stanley, e ele tem muito a ver com isso, né? Sobre mexer com a autoestima da pessoa. E por último, e mais importante, estão as marcas que entendem que existe um significado maior na relação de compra e venda. Eu consigo pensar em poucas marcas melhores que a Natura para fazer isso. Até porque tá no manual de marca deles a beleza e o significado, que é maravilhoso. Mas o significado é ir além da relação de consumo. Ou seja, comprar aquele produto daquela marca significa algo para mim que vai além do produto em si. No caso da Natura, significa me colocar em contato maior com o mundo que eu gostaria que existisse. Mais justo, mais sustentável, mais preocupado com recursos renováveis. A gente atende algumas empresas do setor farmacêutico e para o médico existe uma relação com a medicina que é super importante. E muitas vezes o significado está no profissional se relacionando com a profissão. Muitas vezes o significado maior está no impacto que aquela marca devolve para a sociedade. Ou a gente tem uma empresa, um frigorífico dentro de casa, onde o significado maior está na cozinha como forma de amor, em servir as pessoas como forma de amor. Você entende que o significado ranqueia lá no alto nas nossas necessidades e nas nossas argumentações de marca. Porque se eu consigo entender essas relações que têm uma hierarquia super alta, eu consigo construir uma marca que fala primeiramente com essa hierarquia super alta. E aí eu deixo quem está lá embaixo no preço, né,
no funcional e na segurança no chinelo. Porque para o cliente, essas coisas que a gente tem super orgulho de falar, ah, minha empresa é isso, minha empresa é aquilo, minha empresa faz isso, minha empresa faz aquilo, meu produto é isso. Para o cliente é muito legal para você, mas não é muito legal para ele. E você só ganha o jogo quando é muito legal para ele. E é por isso que você precisa estudar isso primeiro e depois, com isso na mão e entendendo isso muito bem, você passa para outra parte. Uma vez com esses dados na mão, é aí que a mágica acontece, cara. Por quê? Se eu sei qual é o significado por trás daquele consumo, eu posso olhar para dentro de casa, para minha marca, entender o que acontece de especial ali dentro, que tem a ver com essa relação de significado do consumidor, e a partir daí criar um propósito. Que eu não vou me alongar muito, porque depois a gente vai ter vídeos específicos para cada uma dessas coisas. Mas o que você precisa entender é que o propósito da marca é alguma coisa que empolga as pessoas que trabalham na empresa e que também empolga as pessoas que não estão na empresa, dentro daquele segmento. Aí você vai descer um degrau e vai chegar no autoestima. Então, o que mexe com a autoestima do seu consumidor vai entender qual o melhor posicionamento de marca possível. Porque se você tiver posicionado perto do ganho de autoestima do seu cliente, você vai ter o melhor posicionamento possível dentro da cabeça do seu cliente. Não se preocupe, depois a gente vai pegar cada um desses termos e secar eles numa aula inteira. Mas a ideia aqui é mais você entender como as coisas se relacionam entre si. Depois você vai para a representação e para a mensagem de marca. E, a bem da verdade, a nossa metodologia gira em torno dessa representação e da mensagem de marca. Porque a mensagem de marca é uma verdade compartilhada entre você e o mercado. E aqui eu vou usar o melhor exemplo que eu consigo usar, que é o nosso. Na energia, a nossa mensagem de marca é que branding é um hábito. Ou seja, essa mensagem de marca está presente em praticamente tudo que a gente faz. Inclusive, esses vídeos aqui são parte dessa construção de marca, porque eu estou ajudando você a desenvolver esse hábito dentro da empresa, certo? Mas em nenhum momento a nossa mensagem de marca é a energia, é a empresa que faz você transformar branding num hábito. Não. Eu não quero que você sente numa mesa de bar e fale, não, a energia é isso, aquilo, outro. Não, mas se numa reunião, você que está aí desse lado, disser para outra pessoa, branding é um hábito, a gente está ganhando o jogo. Entendeu? Porque você está usando algo que é nosso, que é essa frase, para dizer alguma coisa sobre você. Porque a gente sabe que as pessoas que dizem isso são pessoas que constroem marcas fortes, são pessoas que têm o passe valorizado, são as pessoas que constroem visão de longo prazo, que estão pensando em sustentabilidade de marca, estão pensando em rentabilidade no longo prazo, certo? Então, ao dizer branding é um hábito, você está dizendo coisas sobre você. E uma vez que você diz coisas sobre você usando a minha marca, quer dizer que a minha marca passou a fazer parte do seu discurso identitário. E aí, meu amigo, você aqui, ó, está para sempre dentro dos nossos corações. A gente continua descendo. Para você estabelecer uma relação de confiança com o seu cliente, você precisa ter um set de diferenciais, né? Você precisa mostrar para esse cara as razões para acreditar. E lá no fundo dessa nossa conversa, existe a relação funcional que o cliente estabelece com o seu produto. Só que a gente vai extrapolar essa relação funcional com uma proposta de valor, que é algo que você entrega além do produto, certo? Então, além da furadeira furando paredes, você entrega a sensação de estar construindo algo, a sensação de transformar sua casa num lar, você como empresário autônomo sendo percebido de uma maneira diferente pelo cliente. Tudo isso é proposta de valor que está além da entrega do produto.
Então, o que você vai perceber nessa história é que as coisas estão intimamente ligadas. Então, entender em profundidade o consumidor, o comportamento do mercado e todas as relações que estão presentes ali, vai fazer com que você construa uma marca que é sob medida para alguém. E quando a gente acha coisas que são sob medida para gente, não nos contemos e a gente sai falando para todo mundo. Que é isso que eu quero. Que o seu consumidor se identifique num grau com a sua marca que ele não consiga ficar quieto e saia falando para todo mundo que você existe e que é a melhor marca do mundo, porque diz para outras pessoas coisas que ele quer dizer sobre ele mesmo. E aí, meus amigos, a gente chega na última parte dessa história, que é fazer a plataforma de marca, que é essa etapa que eu acabei de mostrar para vocês, conversar com as experiências que a marca proporciona. Se você é um aluno aplicado, você assistiu a aula passada inteira, e aí você ouviu eu dizer que gestão de marca é a gestão das experiências que a marca proporciona em todos os pontos de contato. E o que a gente faz nessa etapa aqui é dar diretriz para essas experiências. Porque aí resolve aquele meu incômodo inicial que eu falei no começo do vídeo, que era sobre legal, mas como isso vira campanha, como isso vira tudo que uma marca precisa fazer lá no ponto de contato, certo? Internamente, externamente, com fornecedores, com distribuidores, com colaboradores, com stakeholders, com todo mundo. É na experiência de marca. Então a gente tem uma seção específica para a experiência de marca que vai fazer com que a ambição da empresa, ou seja, há um tempo atrás existia missão, visão e valores. A ambição é meio que a missão da empresa. A ambição tem a ver com o propósito. Ou seja, tipo, onde eu quero chegar? Pensa que se o propósito da energia é ter e despertar brilho nos olhos e parte do nosso posicionamento é construir marcas com significado, a nossa ambição é que o mercado tenha cada vez mais marcas que queiram ressignificar a relação de consumo, certo? Então, quando a gente tiver um mercado que cada vez mais se preocupa em ressignificar essa relação de consumo, a nossa ambição foi concretizada, beleza? Aí, o nosso posicionamento, que é esse lance de ressignificar as marcas e tudo mais, que é o caso da energia, vai conversar com a nossa cultura de marca. Por quê? Se a nossa ambição é a que é, eu preciso ter uma cultura de marca que conversa com essa ambição. Eu preciso ter uma cultura de marca que incentiva as pessoas a cultivar relações significativas umas com as outras. E umas com as outras somos nós internamente aqui, nós com os nossos fornecedores e nós com os nossos consumidores. Se eu tiver uma cultura de marca que busca esse significado nas relações, eu vou conseguir enxergar significados maiores e melhores nas relações que a gente constrói com as marcas, certo? Então isso tem a ver com o nosso posicionamento. Aí, a nossa mensagem de voz, ela é entregue com um tom de voz específico. A partir desse tom de voz é que a gente escreve os nossos textos, que a gente dá as nossas falas, é que orienta o meu jeito doido de falar aqui. Tudo isso está dentro do nosso manual de marca e está dentro desse guia de percepções que a gente quer gerar nas nossas experiências. Aí a gente vai para a atitude da marca. Então toda marca ela tem uma atitude, um jeito de ser, um jeito de se expressar, um jeito de falar junto com aquele tom de voz. Quando você conversa com a gente, você precisa perceber um jeito de existir, que é a nossa atitude. No caso da energia, que é esse entusiasmo, essa vontade de fazer, é a manifestação mais clara do brilho nos olhos. E por último, é a personalidade da marca. Então, com esses 5 itens, né, que pensa que a personalidade da marca é como se fosse a personalidade de alguém. E quando eu consigo personificar uma marca, eu consigo ter mais claro a maneira como essa marca se manifesta nas redes sociais, nas comunicações, nos informes,
nos e-mails, tudo isso está carregado de uma personalidade. Então, quando você vai efetivamente aplicar a nossa plataforma de marca, você vai olhar de um lado para propósito, posicionamento, mensagem, diferenciais e propósito de valor, e do outro lado como isso vira efetivamente a experiência que você está querendo proporcionar. Pensa aqui na rede social, no e-mail, no comunicado interno, numa propaganda, no YouTube, nos vídeos de internet, tudo isso são pontos de contato e a experiência de marca vai dizer como esses pontos de contato têm que se manifestar. Porque aí eu vou ter coerência na minha estratégia de marca. E pensa que eu falei tudo isso até agora e não falei identidade visual para vocês. Em nenhum momento aqui a gente se aprofundou em minúcias da estratégia de marca e até agora eu não falei de nada visual. Porque o visual começa a partir daqui. É baseado em tudo isso aqui que eu falei para vocês que a gente começa a comunicação, começa a pensar em que tipo de imagem, que tipo de símbolo, que tipo de cor traduz melhor essa estratégia. É muito legal fazer isso e a gente faz isso com os nossos clientes. E aí gera um trauma em mim e na equipe de planejamento de branding. Porque todo mundo adora esse momento de estratégia, o cliente se engaja, se anima. Mas aí, quando o Diego, meu sócio, entra na parada, todo mundo esquece de mim. Porque a identidade visual e a comunicação visual é a coisa que mais chama a atenção na estratégia de marca. E é por isso que muita gente confunde branding com identidade visual. Porque eu acho que a identidade visual é a expressão maior da estratégia de marca. Mas se você vê que você está até agora aqui comigo e eu só falei de identidade visual agora, porque ela é a última etapa de um processo de branding. Espero que eu tenha conseguido te mostrar o básico, porque isso aqui é o básico da estratégia de marca. Ficou longo, e aí na próxima aula eu mostro como isso afeta todas as etapas e todos os níveis do negócio. Porque a estratégia de marca afeta a maneira como a empresa direciona suas decisões de novos produtos, de novas contratações, de como ela interage com o time de vendas, com o time interno, como vira a comunicação de marca. A partir do entendimento que você tem agora do que é uma plataforma de marca, um prisma de marca, o que é uma metodologia de branding, eu vou mostrar para vocês como isso afeta o dia a dia das empresas. Depois a gente vai falar de como a gente chega aqui, né, quais são os caminhos que a gente percorre para chegar aqui, e depois a gente vai explorar individualmente cada etapa dessa plataforma de marca. Fechou? Como sempre, interage, pergunta, salva, compartilha, faz o algoritmo entender que isso aqui tem alguma relevância. E a gente se vê no próximo.